Oi, Tá. André, pode Podemos. comentar. Tô falando aqui. Tá, show. É, bom, pessoal, então eu vou começar aqui com a introdução sobre o nosso tema, né? A gente vai falando sobre os agentes reais. Eu vou começar falando da introdução da arquitetura e depois nós seguimos para redes multiagentes, Reacts e outros tópicos importantes. Pode passar, por favor. Bom, então, primeiro falando um pouco dos layers da tecnologia. Assim, primeiro olhando como é que está hoje em dia o mundo, né? Esse mundo de uma forma estrutural, um pouco das diferentes aplicações e da forma que a economia está se estruturando, de certa forma. Tem várias empresas de semicondutores, acima disso tem as empresas de cloud, e ali por 2021, 22, quando começou a sair, né, teve o paper de Transformer anterior a isso, né, mas uma vez que começou a ter de fato aplicações de LLMs com o ChatGPT, começou a ter empresas de foundation models, e recentemente, mais para o final do ano passado, começou a se falar também de agentes, né, que foi uma coisa que saiu das LLMs, e a partir desses agentes está começando a surgir várias aplicações. Então tá inclusive virando uma área com mais aplicações econômicas do que puramente os foundation models que basicamente são dominados pelas grandes big techs e que têm o capital para poderem trabalhar nisso, enquanto esses agentes permitem aplicações mais em micro escala, estão amplamente usados em startups. É, enfim, é um novo layer da tecnologia que está surgindo durante esse período. Pode passar, por favor. E temporalmente falando, um pouco como eu disse, né, em novembro de 2022 a gente começava a ter uns agentes reais com um paper lá da OpenAI, que começou enfim, aplicou lá aquele modelo básico de LLM para treinar em larga escala, viu que teve resultados promissores. A gente lembra que os LLMs iniciais eles não tinham aquele capacidade de sempre acertar, de responder um reason no mínimo, assim, entre equações matemáticas, começava a errar. E aí entrou aquele período de prompts, de novas estruturas, tentar botar chain of thought, botaram reinforcement learning baseados em humans, isso tudo foi aumentando as LLMs e esse mundo de LLMs até que se começou a explorar as capacidades dessas LLMs e como é que elas seriam vistas como agentes que abriu esse mundo recentemente, nos últimos anos, ao agentes workflows, né? E a partir disso tem vários papers sobre essas capacidades, esses papers, se não me engano, esses dois são super famosos, são de 2023, e, e esses papers, eu acho que na parte cognitiva a gente vai falar disso melhor, mas basicamente são isso. Se começou a testar quais eram as capacidades das LLMs, além de simplesmente retornar tokens, né? E então na Reflection, por exemplo, começou a se observar como é que seria a reação de uma LLM a uma reação, né? Um reward do environment, né? Então, inspirado um pouco no reinforcement learning, como é que seria usar a LLM para ficar interagindo com o environment, enquanto o self-refine foi a mesma coisa, né? Porque você botava a LLM, de certa forma, para melhorar consigo mesmo a partir de um feedback próprio. E foram tendo vários estudos das capacidades de LLMs com resultados muito positivos, né? Depois vieram estudos falando sobre o planning das LLMs, então a capacidade de planejamento da LLM, como é que funcionava com a capacidade de planejamento com o reflection, com memória, decompor goals em subgoals, de selecionar qual é o melhor prompt para usar, de ter um planejamento externo. Então, começou a usar outras ferramentas externas para fazer esse planejamento. E cada vez mais, eu acho que isso foi durante 2024, 2023, 2024, começou a ter estudos mais profundos sobre essas capacidades LLMs. E aí a pergunta natural era como é que seria, então, em vez de uma interação da LLM consigo própria, uma interação também com, com outros agentes, né? Pode passar, por favor. Toda tentativa de lidar com workflows mais complexos, né, com uma certa flexibilidade e autonomia, é, ultrapassando limitações das clássicas AIs, né, quais seriam essas limitações? Normalmente as AIs eram aplicadas para ambientes bem pré-definidos, os parâmetros não mudavam muito, né, então você tinha mais ou menos uma coisa ali que se queria citar, você tinha método de supervised learning, você tinha uma tentativa e erro ali,
de certo e errado e citava um modelo lá dentro, com muito poder computacional. Assim, um grande avanço em relação aos modelos clássicos matemáticos é que você não tinha uma estrutura algébrica pré-definida, mas no fundo era um grande poder computacional ali que tentava citar alguma função lá dentro que a gente não sabia muito bem qual era. Mas isso tudo a partir do momento que a relação dos parâmetros internos parava de funcionar, o modelo também tinha que ser retreinado, bom, o antigo jogado fora, né? E aí começou a Uhum. ter, as LLMs começaram a andar bem com as capacidades que estudaram sobre ela nesses tipos de problemas e foram capazes de cada vez mais lidar com, pode voltar rapidinho, por favor, com workflows mais complexos. E que é exatamente a flexibilidade e a autonomia de lidar com, com ambientes que estão mudando o tempo inteiro, com uma certa independência do humano ali controlando, de fato, retreinando e tudo mais. Depois teve aquele papo de AGI, né? Como é que a gente consegue, se a gente está chegando perto de alguma AGI que, assim, francamente, eu pessoalmente eu não tenho nenhuma definição para o que é AGI direito. Você procura por aí na internet, você vai achar várias diferentes, tal. É um mundo meio turvo, mas é aquela ideia, né? Será que a gente vai conseguir um agente que é perfeitamente autônomo, perfeitamente flexível, para só, dado um objetivo, ir lá e conseguir conquistar esse objetivo sem instruções, com mínimo input? Uhum. Dentro desse caminho, foi cada vez mais buscando esses agentes autônomos. E aí eu acho que vale a pena comparar, né, esse agente de AI com outros paradigmas em relação, primeiro, a AI Classic, que foi o que eu disse, né, que tem esse objetivo previamente definido. Depois teve Generative AI, que é muito de reconhecimento de imagens, tradução, geração de texto de imagem, enquanto a Agentic AI é mais orientada a objetivos, puramente falando, ela é adaptável e consideravelmente mais autônoma, mas também está longe de alcançar o que hoje em dia se fala de uma AGI, né? Mas é um grande avanço nesse sentido, né, de independência e flexibilidade. Pode passar, por favor. Bom, e aí aqui são umas comparações básicas que eu botei no nível de autonomia, de capacidade, da complexidade do Go, do quanto ele consegue se adaptar ao ambiente entre os agentes tradicionais e os agentes AGIs, e também a forma de aprendizado, né? A maioria dos casos de Foundational AIs é de supervisionado ou rule-based, né? Com regras bem pré-definidas, enquanto a Agentic AI se aproxima mais de reinforcement learning, é, e, bom, de certa forma, self-supervised learning, né? Mas nessa coisa de goals, de multi-step, de alta complexidade, muito mais próximas de reinforcement learning, que sempre foi que, assim, nunca... Reinforcement learning não é uma grande novidade, mas, assim, começou a voltar a se falar muito lá com aquele paper do Go, antigo, que eu acho que, se não me engano, deve ser de 2016, por aí. Então, já é esperado dentro, já puxa um pouco do último traditional AI, né, vamos dizer assim, que seria os formas de reinforcement learning. E enquanto os AIs tradicionais têm isso de um objetivo pré-definido, com uma alta intervenção humana, uma adaptabilidade limitada, a gente é exatamente o estado da arte que a gente tem no oposto disso, né, de autonomia, de só ter que cumprir um goal com pouca ajuda, de fato, do ser humano, o que pode vir a ser, com muito desenvolvimento, que tanto se sonha de ser uma AGI. Pode passar, por favor. Bom, e aí primeiro uma definição de agente, né? Tem várias definições diferentes conforme você está procurando. O OpenAI acabou de lançar um guia prático de agente que é super é pequeno, super bom de ler. E todas as definições, eu acho que é interessante notar isso, né? Que todas as definições são definições que são definições muito generalistas, porque é uma ferramenta muito general, é muito geral. Então, agentes são sistemas que, independentemente, conseguem alcançar alguma tarefa no seu nome, né? Ou seja, com um certo grau de dependência. Ou um agente é um sistema que usa uma LLM para controlar um workflow, né, em uma aplicação, de acordo com o LangGraph, né? Então, assim, são definições genéricas porque são aplicações muito genéricas, mas, em geral, dá para, assim, uma definição menos formal, dizer que são aplicações que integram LLMs, né? Mas para algo que controla um workflow, né? Sem ser apenas para responder coisas diretas. Então, aplicações que apenas integram LLM sem o controle do workflow não são agentes. Se você perguntar diretamente para uma LLM, não seria exatamente um agente AI nessa definição. A base, né, do agente AI seria uma mistura de reinforcement learning, né, que tem essa questão de adaptative control e de aprender por interação, com goal-oriented architectures,
que é sobre saber manejar objetivos complexos, né? Saber dividir em subgoals e fazer interações capazes de solucionar problemas com vários passos, o que inclusive era uma coisa que há um ano atrás a LLMs não conseguiam fazer muito bem, né? É, e a forma de aprendizado, né, dá para botar as três formas de aprendizado dentro desse mundo, mais comum, como eu disse, é o reinforcement learning, mas, por exemplo, um prompt lá você pode botar uma certa forma de supervised learning com uma forma de melhorar a performance do seu agente. Pode passar, por favor. É, Bom, por fim, falando um pouco da. Continuando aqui, né? Os sistemas de AI podem trabalhar com várias ferramentas diferentes, né? Então, eles podem entregar memória, eles podem fazer parte do RAG, eles têm as capacidades clássicas de LLMs, eles são direcionados a goals e tem aplicações em saúde, finanças, manufacturing, assim, aplicações amplas em toda a economia, né? Exatamente porque eu acho que o auge da AI que a gente tem hoje em dia. Pode passar, por favor. Então, as características essenciais de um agente é você usar LLMs nas decisões, você ser capaz de se adaptar, corrigir proativamente, capacidade de usar ferramentas e capacidade de operar em um environment com constantes mudanças, né? Até autonomia e flexibilidade. Eles são particularmente úteis em workflows onde ferramentas determinísticas e regras pré-definidas costumam falhar. Então, basicamente, são situações em que as tradicionais não funcionam porque são situações que os parâmetros, o sistema é muito dinâmico. Pode passar, por favor. Bom, a gente é igual ao modelo que você está usando, né, as LLMs, mas as ferramentas que você está usando, quais são as tools que você pode usar, e as instruções, que é o prompt que você passou. Entre os modelos, é importante saber quais você quer selecionar, de acordo com os três offs. Tem modelos que são mais importantes para tarefas mais complexas, mas que custam mais. Tem modelos mais baratos, mas que fazem tarefas mais simples. E, em geral, se fala de você estabelecer uma performance com um modelo de referência, e você, a partir desse modelo mais caro com uma performance excelente, você ir botando modelos melhores para tornar o seu modelo, o seu agente que é mais barato e com menos custo de latência, desde que você não perca muita performance. Você começa do melhor possível, diminuindo de forma gradativa. Pode passar, por favor. As ferramentas, a capacidade de interagir com uma API ou diretamente pela web, né? Então, eles têm capacidade de dar um search na web da forma que você faria normalmente. E, em geral, três ferramentas básicas são necessárias, que é você dar um dado para ele, né? Um RAG da vida para dar uma fonte mais confiável para executar esse workflow. As ações que esse sistema tem que fazer, então, seja acessar uma API, enfim, mandar um e-mail, então tem que acessar seu e-mail, e o próprio outros agentes, né? Você tem uma orquestra de agentes, que é uma forma de usar outros agentes como ferramentas, né? Que é exatamente como é que seria aquela coisa, de botar várias capacidades de LLMs interagindo entre si para ver como é que consegue alcançar objetivos mais complexos. Pode passar, por favor. É, Bom, então, instruções de alta qualidade são particularmente importantes para os agentes. Então, assim, aqui tem os detalhes, como é que seria uma instrução bem feita em relação a isso, mas é muito perto do que a gente sabe de LLM, só que como é algo que desencadeia mais agentes dentro de uma só estrutura, é importante que seja ainda mais específico no que você está querendo falar, né? Se você lembra um pouco que usa hoje de uma LLM, né? Se ele erra um token, ele pode sair a partir desse token errado, do caminho, entre aspas, que ele tinha planejado. Então, tem talvez uma probabilidade exponencial de erro, de alucinação. Se você leva isso para vários agentes, é ainda mais provável que isso aconteça. Então, é ainda mais importante que você tenha instruções de alta qualidade. Pode passar, por favor. Por fim, falar um pouco das arquiteturas dos agentes, né? Por uma ótica aqui, falando como é que era pela página lá do LegTing, assim, a definição de arquitetura são várias maneiras diferentes que você pode combinar esses agentes, essas ferramentas, e até essas instruções, se você vai ter feedback com os humanos ou não, como é que você pode organizar de maneiras diferentes esses agentes. Então, primeiro, o router, né, seria como é que seria com menos controle possível por parte da LLM, que seria basicamente uma LLM dizendo para onde deveria mandar cada coisa que ela recebe, né? Então, vamos supor que você está querendo traduzir um texto, ela estaria recebendo uma informação, você quer traduzir de que língua para que língua, e passava o texto que recebeu de acordo para um outro agente, de acordo com a língua que você está dizendo que quer ser. Então, seria muito próximo a uma coisa muito bem pré-definida e ia ser muito mais fácil. E uma LLM totalmente autônoma seria uma LLM que você só dá o objetivo, você dá um input e ela se vira para solucionar esse problema. Que seria um AGI da vida, né? Você ter essa solução super simples.
Pode passar, por favor. Por outra ótica, né, você pode falar que o arquitetura dos agentes pode ser basicamente dividido em single agent e multi-agents. O single agent é o único agente que recebe um input e output, que tem acesso a instruções, ferramentas, guardrails, né, que são formas de segurança para você proteger seus dados, conseguir limitar o que ela é capaz de fazer, né, porque isso é um fator extremamente importante nesse mundo, né, porque dado que são instrumentos de altíssima autonomia, você não quer dar talvez tanto acesso para ela. É, enfim, poderia ser por uma ótica entre single agents e multi-agents, que começa a lidar, na verdade, com vários outros agentes. E por essa ótica, esse exemplo aqui está parecido com o caso do router lá que eu falei, mas que está com mais de um agente, que é uma tradução, que ele passa para outros agentes que entendem de outras línguas, e um manager basicamente só passa o input para essas diferentes línguas. Pode passar, por favor. E aí tem outros exemplos mais específicos, né, de Hierarchical Reinforcement Learning, né? Então, seria um agente de alto nível que definiria tarefas de mais baixo nível para outros agentes e assim por diante, né? Talvez esse exemplo passado de multi-agents fosse um hierarchical de um level só, né? Passa um superior com vários inferiores, mas isso pode ser uma interação para vários níveis diferentes. Ou tem o Goal-Oriented Modular Architecture, né? Que é basicamente organizar as funções dos agentes em componentes modulares menores, cada módulo sendo o aspecto da tarefa. Então, a questão da arquitetura em si são infinitas maneiras que você seja capaz de combinar as ferramentas, os agentes e as instruções que você está falando, inclusive com feedbacks do usuário. Pode passar, por favor. Então, independente de qual seja a arquitetura, né, a gente tem essas features importantes para todas elas, né, que são esses guardrails que eu falei, né, que é essa estrutura de segurança. Você ter um output bem estruturado, você falar muito bem como é que você quer esse output, porque como um agente está interagindo com o outro, assim por diante, é importante que você saiba muito bem como é que o output tem que correr por essa cadeia. Tool calling agents, que é saber chamar outros agentes, assim, como se fosse uma ferramenta, ou até, de fato, chamar a ferramenta. E também ter amplo acesso à memória, que é um desafio grande hoje em dia, né? Com contextos cada vez maiores, aplicações cada vez maiores, você quer um agente que consiga ter memória de estudo. Desafio. Capacidade de planejamento. Também é difícil. Você pode botar uma ferramenta externa para ajudar a ter esse planejamento. E outras ferramentas também, para coisas mais customizadas, seria você botar um loop de um ser humano que pode, no meio, responder uma pergunta do agente que ele tiver, dar mais informação para ajudar na cadeia. Você tem aí paralisação, né? Tem certas tarefas que podem ser feitas simultâneas para tornar mais eficiente a cadeia. Você entra numa infinidade de possíveis arquiteturas gerando em torno dessas features mais básicas. Pode passar, por favor. Bem, falando um pouco sobre o React, né? O React é um framework que combina o raciocínio e ação, né? O reasoning mais action. Aí pode passar. Então, para entender melhor a importância do React, né, a gente precisa olhar para as limitações das abordagens anteriores, né? O Choice of Thought ou qualquer outro framework que utiliza raciocínio, ele muitas vezes sofre com a desconexão, né, do mundo real, podendo levar a alucinações factuais e propagação de erros. E se, por outro lado, né, quando a gente utiliza somente métodos que focam apenas na ação, né, a gente tende a ter uma falta de planejamento, né, resultando em um comportamento míope, né, comportamento de curto prazo, resultando numa memória de uma ausência, né, de memória de longo prazo e tendo uma interpretabilidade baixa do processo. Uhum. Pode. Aí, a partir disso, a inspiração para o React, né, vem da forma como nós, humanos, operamos, né? A gente combina o nosso raciocínio verbal, aquela nossa fala interna, né, da nossa cabeça, com ações físicas para planejar e monitorar tarefas e lidar com imprevistos e exceções, mantendo a memória de trabalho ativa e eficiente. Aí pode passar. Esse aqui é o fluxo de funcionamento do React, né? Onde o primeira linha ali, o número um, né? Você envia um prompt para a LLM, ela acaba respondendo no 2, né? No fluxo 2. Nessa etapa, além de ter a resposta, tem o pensamento, né? Do agente responsável por pensar, né? Na verdade, o agente que pensa, ele também age, né? Ele faz as mesmas funções, as duas funções. Então, ele pensa no fluxo 2 e no fluxo 3 ele faz a parte da ação, onde ele aciona alguma tool ou uma API para poder buscar buscar novas informações para auxiliar ele na resposta.
Com essa informação, ele joga para o 4, né, para o fluxo 4, onde a informação volta para a LLM e depois é cuspida novamente para o agente, que é o número 5 ali no número 5, onde ele vê se essa resposta satisfaz, tá boa para ser a resposta final do problema. Se não for, esse fluxo fica contínuo até essa etapa 5 chegar e falar, não, agora essa resposta está ok, pode continuar, pode dar ela como resposta final. Então esse que é o fluxo. Aí passando para a parte de funcionamento, aqui, essa parte aqui é só para mostrar uma comparação, né, até do hotspot, que ele pergunta além do controle remoto da Apple, qual outro dispositivo pode controlar o programa com o qual o controle da Apple foi originalmente projetado para interagir, né? Então, a resposta tradicional, que seria só usando LM, foi iPod, o que seria uma resposta incorreta. Então, utilizando o Chain of Thought, ele começa o raciocínio, né, para tentar trazer uma resposta melhor. Porém, ele acaba cometendo logo um equívoco no início, né? Que ele fala que o controle da Apple foi originalmente designado para interagir com a Apple TV, o que não é uma verdade, ele foi projetado inicialmente para interagir com o Front Row, que é um media player da Apple, né? Já extinto. E aí no Child of Thought ele acaba respondendo iPhone, iPad e iPod Touch, que está errado. Utilizando somente a ação, ele até começa, ele vai bem, né? Porque a partir disso ele pesquisa, ele usa a API para pesquisar o que é um controle, o qual é o controle remoto da Apple. Depois ele acaba descobrindo que foi por causa do Front Row que foi criado. Aí no Front Row ele não tem muita informação, ele procura sobre Front Row Software. Só que aí no final o Front Row Software não vem, né? A resposta que ele queria. Ele tem uma memória curta, ele se perde e acaba respondendo yes, que não tem nada a ver com o que foi perguntado. E aí, utilizando o React, é a mesma pergunta, né, do controle remoto. Ele segue até, é engraçado que ele segue até os mesmos passos do somente ação, né? Ele pergunta, primeiro ele procura o Apple Remote, ele procura sobre o Front Row, não encontra Front Row Software, mas aí como ele tem essa capacidade de raciocinar e tem uma memória, acaba tendo uma memória mais longa, ele acaba resgatando que o Front Row foi criado, né? O controle remoto foi criado para o Front Row e o Front Row também era controlado através do teclado, funções do teclado, e aí ele acaba dando a resposta correta aqui. Aí pode passar. Aqui são os benchmarks e tarefas em que o React foi submetido, né? É, então, as tarefas de raciocínio intensivo que o hotspot, que é esse exemplo anterior que foi dado, que exige raciocínio múltiplos, né? Sobre passos, sobre textos da Wikipedia para responder perguntas e respostas, né? E também ele foi submetido ao Fever, que é um benchmark para verificação de fatos, onde cada afirmação precisa ser classificada. Pode passar. Aí tem esse jogo que é o Off-Road, que é só um jogo de simulações para tomada de decisões, né? Onde ele foi participado, que ele participou, né? E o Web Shop, é um ambiente de compras online simulada, né? Que tem milhões de produtos. E aí o objetivo é você dar, eu quero um abajur, e aí ele tem que fazer todo o fluxo e no final colocar no carrinho, fazer o pagamento e no final comprar o, o produto que você pediu. Aí pode passar. E aqui são os principais resultados, né? Que ele foi melhor que o Chase of Thought e ação separadamente. Porém, o melhor desempenho foi através do React, com a combinação, né, do React mais o Chase of Thought no final, né? Então é como se passa pelo todo o fluxo do React e no final o Chase of Thought dá um double check, né, nessa resposta. O Fever supera em todos os métodos o método de prompt, foi superior a 4,2 pontos percentuais acima do Chase of Thought. Mas também o que melhor performou foi o React com o Chase of Thoughts. No off-road teve 34% a mais de sucesso em relação ao aprendizado por reforço, mesmo com poucos exemplos. E no webshop ele apresentou 10% a mais de sucesso sobre modelos RL mais IL, com um raciocínio melhor para lidar com instruções ruidosas. Pode passar. E aqui são algumas vantagens e desvantagens de usar o React, né? Que as vantagens é que ele reduz a alucinação, ele tem raciocínio interpretável e rastreável, que é muito bom.
E melhor desempenho em tarefas complexas, como a gente viu que ele acabou performando melhor do que os outros, né? E a desvantagem dele seria uma maior complexidade no prompt, né? Risco de loopings, né? Porque se pode calhar de ele nunca achar que a resposta tá boa e você entrar num looping, e um custo computacional maior que acaba gerando por você estar usando agente, né? Aí pode passar. Aí aqui a gente entra em outra abordagem, né? Que é o AutoGen, né? O AutoGen ele nos mostra como um único agente pode se tornar muito capaz de combinar raciocínio com raciociniação, como o React. Mas quando as tarefas se tornam tão complexas que exigem múltiplas habilidades e especializações, é aí que a gente precisa de um multiagente e aí a gente vai acabar vendo o AutoGen, né? Porque o AutoGen, por que que a gente precisa de múltiplos agentes, né? Essa que é a motivação do AutoGen. Porque um único agente não é só muito capaz, né? Enfrenta desafios significativos, tarefas muito complexas que geralmente exigem uma gama de habilidades, ou então dificuldade de interar e acaba tendo poucas flexibilidades. Pode passar. Então, o que é o AutoGen, né? O AutoGen ele é um framework open source da Microsoft que permite a criação e aplicação robustas de múltiplos agentes baseados em modelos de linguagens LLMs. A característica central do AutoGen é que os agentes conversam entre si e também com humanos. Então, assim, um humano pode ser um agente para colaborar e resolver tarefas complexas, de forma eficaz. Aí pode passar. Aqui o exemplozinho que ele traz no slide, né? Em que ele trabalha com. No artigo, perdão. Que ele trabalha com três agentes, né? Um é o Assist Agent, que é um chat GPT, né? Ele utiliza o chat GPT 4.0. O User Proxy Agent, que é um compilador de Python, basicamente. E o último é o Group Chat Manager, que nada mais é do que ele controla de quem é a vez de responder tal pergunta, né? E aí esses três agentes unidos de uma forma abstrata, né? Eles são meio que independentes, mas de uma forma abstrata, eles formam o Concerbal Agent, né? Onde eles formam, né, essa visão unificada. E aí, o interessante, né, de trabalhar dessa forma também é que você pode definir os agentes conforme você quiser, né? Um exemplo até ali em cima que o agente do ChatGPT ali tá para nunca receber input humano. Já o que é o compilador de Python tá tipo sempre para receber input humano. Então você sempre consegue moldar, né, da forma que mais te interessa. Então aí foi pedido para ele fazer um plot de um gráfico dos preços das ações da Meta e da Tesla. Aí ele foi executar, né? O ChatGPT gerou o código, recebeu essa mensagem, gerou um código e enviou para o compilador, o agente que vai fazer a compilação, né? Do código em Python. Ele retornou o erro, falando que não tinha esse pacote, o iFinance, aí não estava instalado, ele pediu desculpas e aí ele pediu para ele fazer o pip para fazer a instalação do processo. Aí pode passar, por favor. E aí, basicamente, o AutoGen ele vive nesses dois pilares, né? O AutoGen ele se baseia em alguns conceitos. Primeiro são os agentes conversáveis, né? Que são projetados para receber e responder mensagens automaticamente. Esses agentes podem ser baseados em LLM e controlados por humanos, ou até mesmo representar ferramentas. E o outro pilar é o conceito de programação de conversas, né? Que é o fluxo de trabalho que é guiado pelo diálogo entre os diferentes agentes. Isso permite uma combinação flexível de linguagem natural e código, né? Suportando interações que são dinâmicas e que se adaptam conforme a necessidade da tarefa. Aí pode passar. Aqui são alguns benchmarks e tarefas que ele foi testado, mas eu vou. Pode passar que fica mais fácil de entender com os resultados. Primeira tarefa foi os exemplos com problemas matemáticos, né? O AutoGen, ele resolveu 69,5% dos casos, superando abordagens comparativas como o ChatGPT com o plugin Wolfram. E a segunda tarefa é de responder perguntas e gerar códigos baseados em documentos externos, ou seja, ele utiliza um RAG aqui.
E aí, ao recuperar ativamente as informações ausentes, o AutoGen alcançou um F-score de 66%, muito acima dos métodos tradicionais. A tarefa 3, que é resolver tarefas de tomada de decisão em ambientes simulados, que é o off-road, como a gente viu no React, né? Com três agentes, obteve 77% de sucesso, corrigindo falhas através de raciocínios de bom senso e controle de execução. Aí pode passar, por favor. A quarta tarefa é de gerar códigos, executar e interpretar, né? O sistema ele demonstrou uma redução nos erros. Aqui já não tem, aqui não é mais um benchmark, é mais um olhar humano, né? Então ele olhou que gerar código, executar e interpretar, agentes escrevem, validam com sua segurança e verificam respostas automaticamente. O quinto também não tem um benchmark em si, mas é sobre facilitação de conversas. É mais para analisar a performance daquele agente que diz de quem é a vez, né, no fluxo, se é a vez do compilador ou se é a vez da LLM de estar respondendo. No 5 então, tipo assim, ele apresentou ter uma boa performance. E a sexta é jogar xadrez em linguagem natural. O AutoGen permitiu jogar xadrez com regras válidas em linguagem natural, mediado por um agente que valida e aplica as jogadas. Aí pode passar. E aqui para fechar sobre o AutoGen é que tem as vantagens e as desvantagens, né? As vantagens é que é uma arquitetura multiagente nativa, tem integração humano e ferramentas, isso é muito importante, principalmente em tomadas de decisões, né? Então, você ter um humano podendo participar como um agente é fundamental, e desempenhos superiores em tarefas, como a gente viu. E as desvantagens é que depende fortemente da qualidade da LLM, né, do LLM. Até não é recomendado utilizar LLMs inferiores ao ChatGPT 4.0. Tem o custo computacional e a latência, né, que são altos, e a escalabilidade difícil, né, porque aqui a gente está trabalhando com três agentes. Conforme você vai botando mais agentes, vai ficando com um custo muito alto, e aí vai ficando mais difícil de você conseguir aumentar, né, a quantidade de agentes. E é isso. Agora eu vou falar sobre as arquiteturas cognitivas. Eu me baseei nesse artigo que você colocou como referência, professor. Inclusive, eu cheguei a pesquisar essas palavras-chave, pelo menos no Google Scholar, e eu vi que não tem, só tinha esse artigo. Então, eu acredito que é realmente mais atual e é o que está sendo utilizado. Que são esses, arquiteturas cognitivas para agentes de linguagem. É um artigo da galera de um grupo de Princeton. Bom, essa figura aqui mostra três formas de usar os LLMs. Na figura A, a gente vê o que eu vou dizer que é o básico, né? O LLM recebe texto e responde com outro texto, como um tradutor ou um chatbot comum. Na figura B, a gente vê o LLM funciona junto com a gente que observa o mundo, pensa e decide o que vai fazer. E na C, a gente vê que, além de observar e agir, o agente usa o LLM para pensar melhor, aprender e lembrar coisas internamente. Tem o retrieval, o learning, tem a memória e tem esse raciocínio. É, Bom, nesse trabalho, os autores propuseram um modelo para estruturar esse tipo de agente, que é esse da imagem C, são esses que têm essa memória e raciocínio. Mas é sempre bom lembrar, pelo menos para mim, eu sempre gosto de lembrar que o raciocínio para os agentes é um processo de gerar novas informações ou inferências a partir de textos, utilizando padrões aprendidos em grande volume de dados. Mas basicamente é transformar texto em mais texto. É de maneira útil, obviamente, mas simulando um pensamento que seria baseado em padrões aprendidos. Bom, a motivação do artigo. Enquanto os primeiros agentes usavam LLM para selecionar ou gerar ações diretamente, os agentes mais recentes também utilizam para raciocinar, planejar e gerenciar essa memória a longo prazo para melhorar a tomada de decisões. Essa geração mais recente de agentes de linguagem cognitivos emprega processos internos, que são mais sofisticados. Porém, atualmente, ou pelo menos até fevereiro de 24, que é quando esse artigo saiu, os trabalhos utilizavam terminologias próprias, para descrever esses processos, como o uso de ferramentas, ancoragem, ações, o que dificultava comparar os diferentes agentes e entender como que eles evoluem ao longo do tempo.
Sendo assim, o artigo propôs a arquitetura Koala, que são arquiteturas, uma estrutura conceitual que caracteriza, organiza e orienta o desenvolvimento de agentes de linguagem de propósito geral, e eles colocam o LLM, como núcleo, é o centro de uma arquitetura cognitiva mais abrangente. Essas arquiteturas organizam os agentes ao longo de três dimensões principais, que são, memória, ação e tomada de decisão. E eles mostraram que o Koala consegue representar de forma clara uma ampla variedade de agentes existentes, além de identificar direções ainda pouco exploradas para o desenvolvimento de novos agentes. Essa figura aqui representa essa arquitetura um pouco mais detalhada. Então, basicamente, o Koala define, módulos interconectados que compõem o código-fonte do agente, permitindo que ele interaja com a LLM, com as suas memórias internas e com o ambiente. Então, aqui a gente vê a Decision Procedure, tem o prompt, tem o parse, tem a recuperação de informação, tem a memória, de longo prazo, tem a memória de trabalho, e tem as ações e observações, esse contato com o mundo externo. Na figura B, a gente vê que o agente opera em ciclos, que funciona basicamente, ele recupera informações, faz esse raciocínio, né, gera mais texto, planeja as ações e executa a melhor opção, reiniciando o processo a cada nova interação. Então, é realmente um ciclo de decisão contínuo. No artigo, eles ainda falam que é similar a um método main de um programa, que em cada ciclo a gente raciocina, usa o raciocínio, e recuperação para planejar, seleciona e executa uma ação de grounding ou de aprendizado, e essas ações impactam o ambiente externo ou a memória a longo prazo. Bom, eu mencionei que o espaço de ações é dividido em ações internas e externas. Essas ações externas interagem, é basicamente interagir com ambientes externos, por exemplo, se comunicar com o ser humano ou navegar num site. E isso acontece por meio de um processo chamado grounding, que é justamente esse processo que permite que o agente de linguagem interaja com o mundo externo. A ideia do ground é transformar tudo o que acontece fora do agente em texto, para que ele possa entender, planejar e agir usando apenas linguagem. Bom, então, basicamente é isso, interação com o ambiente externo, de forma concreta. Já as ações internas, ele interage com as memórias internas. Então, dependendo de qual memória é acessada e se o acesso de leitura é de leitura escrita, essas ações são divididas em três tipos. Tem a recuperação, aqui na parte de planejamento, tem a recuperação, que é a leitura da memória de longo prazo. Tem o raciocínio, que é utilizando a atualização da memória de trabalho de curto prazo usando o LLM. E tem o aprendizado, que é a escrita na memória de longo prazo. Essa arquitetura Koala, ela trouxe algumas inovações. Ela foi inspirada por arquiteturas cognitivas clássicas, como memória, grounding, aprendizado e tomada de decisão. E o uso de LLM permite essa arquitetura centrada no LLM, né? Permite ações de raciocínio, substituindo regras manuais, texto como representação interna padrão, simplificando a memória, e integração com modelos de visão linguagem para grounding perceptivo. Aí agora a gente vai para a parte do agente QI na vida real. Eu falar um pouquinho, né, dos agentes AI utilizados na vida real, né? Então, hoje em dia tem evoluído bastante essa parte de agentes, né? Então, pensando no futuro também, até mesmo as empresas que atuam com o processo de LLM, né? Então, por exemplo, a NVIDIA. Então, a maioria dos dados aqui eu peguei das informações da própria NVIDIA, tá? Do blog deles na parte de research. Então, parte eles utilizam hoje, né, apesar da quantidade de funções e sistemas que existem hoje, ainda tem algumas limitações ali, principalmente pela criatividade e experiência dos profissionais, né? Se for próximo, por favor. Então, pensando no utilização, né, de agentes, utilizando na parte de atendimento ao cliente, então, esses agentes vêm crescendo cada vez mais, né, principalmente no chatbots, integração com o WhatsApp, entre outras ferramentas de atendimento. Existem outras funções também que estão crescendo bastante. Por exemplo, a parte de URAs inteligentes, atendimento cognitivo. Então, eu tenho processos, por exemplo, que uma empresa pode utilizar na parte do atendimento da URA, uma parte já utilizando a LLM para a parte de comunicação
e trazer status ou até e como todo o fluxo, né? Como eu posso ter agentes humanos também ou até mesmo sistemas externos, ele conecta com sistemas da própria companhia para pegar e enriquecer a informação que ele vai entregar para o usuário. Então, isso tem trazido até um pouco de satisfação para o usuário, né, final, porque isso daí aumenta em questão da satisfação por conta da redução de tempo de resposta ali durante a implementação e a conversa. Outros modelos de atendimento a cliente também que existem hoje são processos de humanos digitais, né? Então, para autoatendimento, num totem ou algo do gênero, tem um humano digital ali conversando com a pessoa que tem as dúvidas. Então, isso tem aumentado também para agências ali de Power Utilities, Telecom, entre outros também, para ter autoatendimento. Próximo. Também para criação de conteúdo, né, que a parte de agências estão utilizando UI, AI agente que para fazer a parte de auxílio de criação de conteúdo rapidamente, então muitos deles utilizam para fazer publicidade, até mesmo integrado com o próprio Instagram, entre outras ferramentas de publicidade, já fazendo um processo de comunicação e tendo somente dentro do workflow dele uma aprovação de humano para garantir que o fluxo está seguindo a aderência. E com isso, ele pode ser retreinado, né, utilizando o mesmo processo do Reinforcement Learning, para ele aprendendo cada vez mais e trazer respostas mais apuradas ali na parte da publicidade. Isso também tem simplificado o trabalho das pessoas que atuam nessa parte de agência e trazendo mais celeridade, o time pode trabalhar com outras atividades também dentro da companhia. Próximo, por favor. Na parte de engenharia de software, né? Então, hoje a gente utiliza para apoiar no desenvolvimento de software. Então, tem alguns processos também até para desenvolvimento automatizado, principalmente para codificações repetitivas, né? Ter sido utilizado. O Copilot, o GitHub Copilot atua diretamente com isso. E tem até projeta-se aí uma expectativa de até 2030 e automatizar pelo menos 30% das horas de trabalho do desenvolvedor, o que libera ele aí para se concentrar em outras atividades, alguns desafios diferenciados. E como o nosso amigo Rafael comentou também, né, tem o AutoGen, por exemplo, pode utilizar, por exemplo, para atividades dentro da companhia, para fazer avaliações de arquitetura, avaliações de infraestrutura, recomendar processos de issues que podem acontecer para trazer uma autonomia ali dentro do processo. Eu posso ter um suporte dentro de um sistema de cloud que, a partir dos logs, das informações, ele se auto-escalar ou ajustar os servidores conforme as demandas. Próximo. Na área da saúde também tem sido bastante utilizado ali para auxiliar os médicos, né, na parte de avaliação de de problemas médicos que ocorrem a partir de exames e análises clínicas. Então, isso também ajuda ele a pegar diversas, múltiplas informações, né, que vem do usuário ali para conseguir entender ali mais simplificado para apoiar ali no tratamento. Também para a área da saúde, né, as empresas farmacêuticas têm utilizado bastante também, para até mesmo porque, por ser um órgão bem regulamentado, por exemplo, ele já estão utilizando para avaliar os documentos que são entregues para os órgãos reguladores também, para garantir que está seguindo os processos da regulamentação. Então, para verificar se os documentos entregues estão seguindo essas etapas de avaliação e processos apurados. Na parte de análise de vídeos, né, então é possível utilizar Video Analytics também, as empresas têm utilizado, integrado real-time em câmeras ou até mesmo por base de dados de vídeo e processo de IoT também para avaliar sensores e contextos, né, a partir da informação que vem da câmera e a informação que vem do sensor, ele autenticar algo que esteja ocorrendo, por exemplo, avaliação de um risco ou algo do gênero dentro de uma indústria, e já disparar o e-mail com contexto, já com relatório, já em linguagem natural, para facilitar o entendimento das pessoas que vão estar, dos stakeholders que vão receber essa informação. Próximo. Aqui, pensando, né, na prática em si, a gente criou um exemplo aqui de multi-agente, né, pensando como se fosse um estúdio de Pilates ou algo do gênero, que normalmente o usuário chega para o atendente reclamando de algum problema, o atendente pergunta se a pessoa tem alguma dor ou algo do gênero, o atendente vai receber, ele não tem todas essas informações, né, para resolver um problema de uma dor, então ele passa para especialistas essa informação. Então pode passar para fisioterapeuta, massoterapeuta, educador físico, para entender o que é melhor.
como aqui no nosso contexto a gente não tem uma base apurada dessas informações desses profissionais, a gente fez um exemplo que busca na internet, no próprio Google, no próprio Google. Então, ele, utilizando o Serper, que ele vai ele retorna como API, como REST para o sistema do Crew AI, que é a biblioteca que estamos utilizando para fazer esse processo. E o Crew AI utiliza o processo mesmo como se fosse o Crew, uma tripulação ali que encadeia informações entre um e outro para criar um agente ali robotizado para esse processo. Depois disso, para entregar a resposta para o cliente, né, final, então, o que nós fizemos? Passamos para um profissional que fosse especialista no assunto de Pilates ou algo do gênero, e compilasse essas informações e passasse essas informações para uma área comercial e área de atendimento que vai gerar essa resposta, para gerar a resposta final para o usuário. Então, trazendo além do approach ali que o atendente traria para o usuário em recomendações, já trazer alguma proposta comercial também para tentar vender algo. Tá? Como LLM, aqui estamos utilizando o OpenAI, tá? Que era o GPT-4, 4O, só que ele deu alguns erros aqui hoje e eu mudei ele para o O-Mini, tá? Tem como eu compartilhar a tela aqui? Tem, né? Tem, tá liberado. Tava liberado pra mim. Conseguem ver? Uhum. Então, para começar, né, eu estou instalando aqui as ferramentas do Crew AI e do Crew AI Tools, que aí é possível, como o André comentou no início, né, que é possível integrar com ferramentas externas até para trazer um contexto adicional ou outros resultados, né? Então, aqui é uma forma de conectar. No meio do Crew AI, eu crio o agente, a tarefa e o Crew em si, né? Como vai ser esse processo que ele vai fazer desse processo da tripulação. Então, eu tenho as chaves aqui voltado para o OpenAI, qual algoritmo que eu vou utilizar nele. E como eu estou utilizando o Serper para fazer busca na internet, compilar e me trazer como API, eu tenho que colocar a integração com o Serper também. Então, eu importo as bibliotecas e começo a criar. Então, o primeiro agente que eu crio é o atendente, como eu mostrei lá, recepcionista. Então, atendente, aí eu coloco qual que é o role dele, qual que é o goal, qual que é o backstory, como que ele atua, né? Então, primeiro eu coloquei lá que o atendente, ele faz a recepção no estúdio de Pilates, massagem. O goal dele ali que é receber as perguntas do cliente, entender os principais dores e passar para os profissionais, especialistas. E ele é o primeiro atendimento ali, né, que tem que ser empático, eficiente e garantir o entendimento. Segundo seria um fisioterapeuta, né, que especialista em Pilates, por exemplo, que ele pesquisa e consolida as informações, né, sobre as dores que o cliente tem, então que ele recebe ali do atendente e pesquisa. No caso aqui, ele está pesquisando além do conhecimento próprio, ele está pesquisando na internet por conta da baixa de conhecimento. E então ele, com anos de experiência, né, em reabilitação de pessoas, conhecimento de fisioterapia e Pilates, aporta esse conhecimento. O educador físico, então, mesmo aspecto, né, focado ali, voltado à educação física para a dor ali, reabilitação. Massoterapeuta, estou pensando em quais tipos de massagem poderia trazer esse approach. O especialista em Pilates, ele vai, na realidade, fazer somente a consolidação das informações, né, e recomendar a melhor recomendação com base nas informações dos especialistas. E, então, esse profissional, né, com backstory, ele teria um profundo conhecimento ali em como o corpo funciona e como utilizar essas informações, né, do que recebeu anteriormente para fazer o tratamento para o usuário final. E o atendente, então, ele recebe a resposta ali do cliente, ele gera a resposta para o cliente, né, o atendente, e comunica a resposta final ali que os especialistas enviaram para o cliente de uma forma mais empática, mais simplificada, para o cliente entender o que está acontecendo. E, por final, a gente adicionou um processo aqui, como se fosse uma área comercial, né, que ele tem que entender as informações passadas pelos especialistas e formar a melhor proposta para o cliente baseado nas informações. Então, o objetivo dele é entender a necessidade e, baseado nessas informações, consolidar ali a melhor proposta para o cliente. E, no final, baseado na resposta dos dois blocos, né, do atendente e do comercial, gerar uma resposta final ali consolidada nesses dois blocos. Então, as principais tarefas ali da recepcionista, né? Então, aqui seriam os agentes. Então, você explica qual que é a principal role dele, o goal e o backstory, que é a primeira história. E eu coloquei o verbose para a gente ver o que ele está trocando de mensagem ali também no meio do fluxo. Então, depois disso, a gente define quais são as tarefas para cada uma dessas roles.
Então, um dos exemplos é o recepcionista, né, que vai receber a pergunta do cliente das dores ou desconfortos que ele possui, entender o tema principal dessa dor, consolidar essa informação que ele entendeu sobre o tema, destacando o problema que o cliente tem, e encaminhar o consolidado para um massoterapeuta, fisioterapeuta e educador físico. Então, o que ele passa ali no final seria o tema do cliente e o tema consolidado, para os profissionais terem a ideia ali do que aconteceu. E o tipo de agente que ele utiliza aqui nessa task, então aqui você faz o relacionamento entre a tarefa e o agente que vai executar. Então, foi feita essa mesma atividade para todos os perfis, tá? Com base no contexto da informação. Que é o outro ponto é o atendente recepcionista, como ele é o entry point, ele não precisa de um contexto muito bem dito, porque ele vai estar recebendo a mensagem que o cliente vai estar passando. Como ele passa a informação, né, o output dele ali é um resumo claro ali do tema, os outros perfis precisam da informação do atendente como contexto, porque senão eles não sabem como processar essa informação. Então, isso foi feito tanto para o fisioterapeuta, quanto para o educador físico, quanto para o massoterapeuta, e ele informa, e eles, no final deles, eles informam essa recomendação para o atendimento comercial. Por sua vez, o especialista em saúde, por sua vez, o especialista em saúde, ele utiliza o resultado da tarefa dos três profissionais para consolidar. E no final ele gera a recomendação de saúde consolidada ali baseado em Pilates. E com isso, depois passa pela para as últimas duas tasks de profissionais engajados, seria o atendente que geraria a resposta para o cliente e que ele receberia a informação do especialista, e o comercial também, que receberia a informação do especialista. E o último foi apenas para consolidar as informações. E após realizar as tarefas, a gente cria o CRU, que seria justamente dizer quem são os agentes e quem são as tarefas, e executar, tá? Eu executei esse processo, né? Então, a partir do processo, ele gera as atividades, né? Então, a minha dor principal aqui do meu atendente que ele recebeu do cliente foi que ele tem dor nos joelhos, ele tem condromalácia, dor nos joelhos, e ele está com dor no dedinho do pé, já há um ano. Então, nesse processo, né, então ele passa pelo processo do agente inicial ali que recebeu essa pergunta com a tarefa dele de receber as dores do cliente, o desconforto, nesse caso foram as dores, e quais são os processos, né, que ele relaciona ali para os próximos agentes. Então, o agente de recepcionista aqui do estúdio, ele relata, pegou o que o cliente relatou, né, a resposta final dele, para entregar para os próximos agentes. Então, ele relatou ali que dor no joelho, especificamente mencionando que sofre de condromalácia, e também as condições, né, que é a condromalácia, causa amolecimento do joelho e algo do gênero, da cartilagem do joelho. Passou essas informações para o fisioterapeuta, então ele recebeu as informações consolidadas desse atendente, no nosso caso do fluxo, ele foi na internet buscar no Google informações, então aqui é o ponto que ele fez, ó, então ele passou pelo processo, ele precisa buscar informações relevantes sobre o joelho, que é justamente a informação que ele recebeu ali, em relação à condromalácia e dor no dedo do pé, ele fez as buscas no Google. Após essa busca, então aqui é a resposta final, né? Que ele fez as buscas, consolidou essas informações e gerou a resposta final, com base no conhecimento. Isso aqui, para uma empresa, também pode ser utilizado utilizando uma RAG, por exemplo, com informações internas, ou até mesmo integrando com sistemas internos, para consolidar outras informações. E, com isso, ele trouxe algumas informações. Quais são as principais causas e sintomas, né, para condromalácia, para dor no dedinho também, e também qual seria uma abordagem ali dentro do Pilates. Então, pensando em fisioterapia, né, e Pilates. Então, na fisioterapia, o uso da técnica manuais ali para mobilização e da articulação e exercício de fortalecimento. E no Pilates, ele consegue entrar ali na estabilidade, centro do corpo, que é fundamental ali para a saúde do joelho. E o método ideal ali é de força e flexibilidade e controle motor, que ajuda a redistribuir ali a carga das articulações para facilitar e minimizar o impacto. E recomendação em Pilates seria 45 de aulas, aquecimento, utilização de equipamento, ele informa que alguns dos exercícios em equipamentos a serem executados. Para um primeiro equipamento seria o Reformer, e um segundo equipamento seria o Cadillac, por exemplo, e alongamento de 5 minutos para finalizar uma aula, e também gera uma consolidação ali de uma conclusão.
A mesma coisa ocorreu para o educador físico e para ó, ele tem mais informações que ele começou a dar erro na busca. Então, ele consolidou, ele ficou tentando realizar a busca até conseguir efetivamente gerar o resultado. Então, após isso, ocorreu a mesma coisa com o massoterapeuta, bastante tentativa e erro. Então, o educador físico conseguiu chegar na resposta dele depois de muitas tentativas, e ocorreu com o especialista, o massoterapeuta, e depois com o especialista em Pilates. Aí, o especialista em Pilates, ele recebeu as informações, consolidou as informações, gerou uma única recomendação com base nas informações recebidas. Ele criou ali uma abordagem das recomendações e passou as informações para o atendente, que o atendente também recebeu essas informações, gerou uma mensagem educada, empática para o usuário, né? Então ele agradece ali a pergunta e pela confiança da equipe e passa as recomendações do especialista. Então ele agrupou as informações também para passar de uma forma mais leve essas informações para o cliente final. E o comercial também, né? Ele recebe essas informações e também faz pela parte comercial, né? Que é pela pergunta, confiança, recomendação, e com base na avaliação do especialista foi elaborada uma proposta. Ele coloca a proposta dele aqui baseado naqueles exercícios que foram enviados. E mostrando também, como comercial, né, ele pega as considerações finais e também demonstra a forma de pagamento, contratação, entre outros pontos comerciais que ele traz aqui. Na consolidação da resposta, ele gerou uma resposta final, pensando em todo o contexto recebido, gerando o processo final, né, que ele gera aqui a resposta final para o usuário, já segregando também as aulas, o que foi passado, e a recomendação ali do massoterapeuta também, e uma consideração final, trazendo ali a resposta em dois processos, dois blocos também. Pensando ali e o comercial, né? Depois disso, o comercial também ajusta a proposta comercial dele aqui. Então, dessa forma, a gente fez os agentes se comunicarem e trazer um contexto com múltiplas informações de múltiplos contextos aqui de profissionais atuando ao mesmo tempo. Agora, a apresentação final, né? Para finalizar a nossa apresentação. O slide já, tá vendo? Oi? Já coloquei o slide de novo, tá vendo? Tá. No Zoom tem aba lá em cima. Então, eu saí. Agora sim. Então, pensando para concluir, né, com conclusão, uma comparação entre as abordagens, né, para a gente chegar no resultado final. Então, pensando em propósito, né, cada uma dessas abordagens que nós passamos tem um modelo, né, de atuação. Então, pensando ali o aspecto de IA generativa, simplesmente hoje ela é utilizada a partir de prompts ali, ela gera texto, imagem, código-fonte, entre outros. Então, tem diversas aplicações hoje em dia no mercado que pode ser utilizado para isso. Tem a capacidade ele não tem muita capacidade de aprendizado, né? Então, após o treinamento dele ali, quando eu já vou para agentes de AI, né, como foi até demonstrado múltiplos agentes, eu consigo executar tarefas simples ali com algumas metas. Então, a partir dessas metas, eu consigo encadear, né, e trazer algumas informações adicionais. Então, cada um daqueles perfis de pessoas, ele trabalha com as informações que possui para gerar esse processo. Então, pode ser o AutoGPT, LangChain para agentes, ou até mesmo o True AI ou o AutoGen, com mas só que ele tem algumas limitações ali e necessita fazer alguns ajustes. Quando eu vou para IA agêntica, né, agente AI, então eu alcanço outros objetivos um pouco mais complexos, que eu coordeno diversos agentes que ele tem a memória do anterior para apoiar no raciocínio do próximo. Então, foi um dos exemplos que eu coloquei, mas eu não fiz a inteligência acontecer muito bem por trás. Poderia integrar com diversos outros sistemas para ter mais parâmetros, para trazer uma resposta muito mais apurada, mas já traz uma visão ali geral de como funciona.
Então, pensando em ambiente, né, de execução, então ele tem plataformas orquestradas, né, para diversos agentes ali, e plugins para comunicação, como foi demonstrado. Assim mesmo como algumas plataformas em cloud possuem recursos como a própria IBM, Google, as Big Tech têm orquestradores que geram esses orquestradores integrando com esses agentes. E a arquitetura cognitiva, né, que eles simulam uma cognição e raciocínio humano, né, para tomada para tarefas complexas. Então ele toma decisões a partir das informações recebidas e integram com outros sistemas cognitivos para melhorar a performance dele. Então, com a evolução, né, da inteligência artificial, que ela vem crescendo, né, a sofisticação nos modos aí que como os sistemas se interagem hoje com o mundo real, eles aprendem executando tarefas, né? Então, aí a generativa aí tem os destaques deles, né, em questão dos conteúdos originais, assim como quando eu vou para um modelo cognitivo, né, eu tenho algumas abordagens aí que, quando bem aplicadas, né, a gente pode ampliar o potencial da inteligência artificial de simples tarefas operacionais, né, até decisões estratégicas em tempo real ali para as empresas. Então, isso demonstra também uma integração ali entre a percepção, a ação, a memória, o raciocínio, que é essencial para construir os sistemas, né, que realmente são inteligentes e possam trazer valor aí para o mundo real. Com isso, eu concluo a apresentação. Aí algumas referências, né, e a gente conclui a apresentação de agentes.